Agora eu vou falar de outro problema, e esse outro talvez venha mais a calhar ainda para vocês, porque talvez vocês vejam utilidade para ele. Então deixa eu apagar rapidinho aqui. Deixa eu ver por onde eu começo apagando. Vou apagar aqui, né? Daí eu apago lá depois se eu precisar. O outro problema que eu queria contar para vocês, que também vai dar para reaproveitar ideias e tal, é o problema da contagem de inversões, tá? E como eu estou querendo passar mais rápido, eu não vou fazer uma definição super formal e tal, mas basicamente a ideia da inversão é que se eu tiver aqui, olha, dado um certo vetor, né? Se eu pegar um índice I que é menor do que o índice J, não precisa ser adjacente, tá? Pode ser, mas não precisa. O fato é, o índice I é menor do que o J, o I vem antes do que o J. Se VI for maior do que VJ, é inversão. Tá legal? Então sempre que a gente pegou um par de elementos, ou pensando de outra forma, todo par de elementos pode ou não ser uma inversão. Fixa o par, né, vê quem tem o menor índice. Se ele também tiver o menor valor, não é inversão. Se ele tiver o maior valor, é inversão. Nesse caso, fazer um exemplo como a gente fez antes, para esse vetorzinho aqui. 3, 2, 5, 4 e 1. Qual é o número de inversões que a gente tem? Tá? A dica já veio do que eu acabei de falar, né? Olha, todo par pode contribuir. Então vamos contar os pares, né? Vamos olhar para os pares. Olha, quando eu olho 3 com relação a 2, está invertido? Tá, né? Então uma inversão. 3 com relação a 5, não está. 3 com relação a 4, não está. E 3 com relação a 1, está, né? Então o 3 está contribuindo com duas inversões. Agora eu vou olhar o 2 eu só vou comparar com quem vem depois dele. Eu não vou comparar com quem vem antes, porque senão eu conto duas vezes. Tá? Então 2 com 5 está invertido? Não, né? 2 com 4 também não, mas 2 com 1 está, né? Eu vou destacar só as que estão, né? Então 2 com 1 está invertido, 5 com 4 está, 5 com 1 também está, e por fim 4 com 1 está. Se eu não contei errado, temos 6 inversões aí, correto? E destacando aqui em cima, eu fui riscando para todas, mas as duas que envolvem o 3 são aquelas lá de cima, né? Então nós temos, nesse caso, 6 inversões. Esse outro caso aqui, 1, 2, 3, 4 e 5. Quantas inversões? 0, né? Aí a gente já vê que esse problema está intimamente ligado com a ordenação, né? Porque quando o vetor está ordenado, 0 inversões, né? Pela própria definição, né? Se o vetor está ordenado, quem tem um índice menor sempre vai ter um valor menor ou igual quem está à sua direita. Então, isso aqui nunca vai acontecer. O VI nunca vai ser maior do que o VJ se o J é maior do que o I. Então aqui são 0 inversões. No outro extremo, se eu pegar 5, 4, 3, 2 e 1... Observem, eu não vou desenhar todos eles, mas observem comigo aqui, ó, o 5 é o maior elemento, né? É o vetor em ordem decrescente, o 5 é o maior elemento, quer dizer que ele está invertido com todo mundo à direita dele. Então o 5 vai contribuir com 4, né, com 4 inversões. O 4, né, que é o próximo, está invertido com todo mundo à direita dele, vai contribuir com 3 inversões. O 3 vai estar invertido com esses dois caras aqui, com o 2 e com 1, vai contribuir com 2. E o 2 vai contribuir com 1 em relação ao 1. Certo? Isso quer dizer 4, 7, 8, 9, 10. E temos 10 inversões. E nesse caso, 10 inversões, não por coincidência,
vão ser todos os pares que eu tinha aqui, né? Reforçando aquilo que eu falei, olha, cada par pode ou não contribuir com uma inversão, né? Cada par de índices pode ou não. Nesse caso, nenhum par contribui. Nesse caso, todos os pares contribuem, né? O 10 é justamente N escolhe 2. Eu vou lembrar vocês aqui, ó. Deixa eu colocar com outra cor, só para separar. Quando eu quero enumerar, olha só a aula de enumeração aqui, né? Quando eu quero enumerar todos os pares de um conjunto de N elementos. É o famoso N escolhe 2. Também, a gente também tá... Deixa eu escrever aqui em cima, fica melhor. N escolhe 2, a gente também vê com a notação, às vezes, com combinação de N tomados 2 a 2, cujo resultado depende de uns fatoriais tal, mas para 2 corta tudo, que fica N vezes N menos 1 sobre 2, certo? Que é basicamente N fatorial sobre N menos 2 fatorial sobre 2 fatorial, tá? E daí acaba sobrando só isso aqui. O que para esse caso nosso, quem que é o nosso N? É 5, né? Então o que eu tenho aqui é 5 vezes 5 menos 1, que é 4, sobre 2. Ou do outro jeito, para ter intuição, né? É só pensar, cada cara vai ter inversão com todos os demais, só que eu divido por 2 para não contar 2 vezes, né? Então, beleza, esse 10 veio daqui, tá? São todas as inversões possíveis. Quer dizer, então, que, de fato, existe uma relação muito íntima entre o problema da contagem de inversões e o problema da ordenação. Porque se está ordenado, é 0, e se está em ordem decrescente, né, é um máximo de inversões. São essas duas coisas. Eu posso pensar, inclusive, que assim, olha, se um algoritmo de ordenação ele tem chance de ter sucesso, as mudanças que ele faz no vetor, as permutações que ele faz lá, as trocas, tem que diminuir as inversões, tem que ser sempre no sentido de diminuir inversões. E daí, de novo, só para a gente ir finalizando, não gastar muito tempo aqui, eu vou falar para vocês de uma abordagem geral, tá? E uma abordagem que usa conhecimento prévio nosso de algoritmo. A geral é basicamente isso que a gente acabou de ver. Eu não vou nem escrever o pseudocódigo, mas a gente pode discuti-lo, dá para visualizar. Ó. Como que eu fiz para contar aqui, né? Eu fui olhando para cada elemento, eu comparei ele com todos os da frente. Se ele era maior do que o da frente, eu contava uma inversão, né? Ou seja, enumera todos os pares e testa para cada um, incrementa de 1 seu contador de inversões nesse caso. É um algoritmo, obviamente, quadrático, n quadrado, ali tanto no pior quanto no menor caso, porque eu vou, por opção, enumerar todos os elementos. Então, eu não vou escrever, mas a gente pode dizer, né? Olha, é um for, né? É um laço que vai para i igual a 0 até n menos 1. Podia ser até n menos 2, né? Porque o último cara não vai ter com quem fazer par. Então, i igual a 0 até n menos 2. Para j igual a i mais 1 até n menos 1. Se o vi for maior do que o vj, note que do jeito que eu estou andando, o i é sempre menor, né? O j começa em i mais 1. Se o VI for maior do que o VJ, é a condição aqui, meu contador é incrementado. Ele começa em 0 e é incrementado sempre que eu encontro uma inversão. No final, eu devolvo o contador. Então, dá para fazer um algoritmo que literalmente testa todas as combinações, todos os pares, e se acha uma inversão, ele troca. Dá para fazer melhor do que isso? Dá. Inclusive um disclaimer. Dá para fazer tanto o primeiro problema que a gente viu hoje, quanto esse que a gente está vendo agora, tanto seleção quanto contagem de inversões. Existem técnicas mais avançadas, que a gente vai ver em AID2, que dá para resolver os dois de modo melhor do que a gente fez hoje. Tá? Mesmo o seleção, por exemplo, mesmo melhor do que o heap sort, do que a adaptação do heap sort. Tá? Só para não deixar claro, mas com o conhecimento que a gente tem, a gente já consegue fazer alguma coisa, né? A gente conseguiu uma solução interessante, né? Uma solução interessante e algumas ideias de soluções de melhorias para o problema da seleção. E daí, falando da contagem de inversões, eu quero mostrar para vocês como adaptar o insertion sort.